Se fosse um funk aqui, Você faz isso? Não é sempre, se fosse um trago de Sempre, droga, aqui é se outro. fosse um Deixa eu trago chamar a de droga, polícia. eu não vi esse menino reclamar, não é, irmão? Não abaixou a caixa, pelo amor de Deus. Tá preocupado em comprar e vender. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Deixa uma Pega isso, se quiser quebrar a caixa, Não, tá quebra. de brincadeira também. Baixou a caixa, virou a caixa pra cá pra salvar ele. Mas é o Senhor Jesus fala que é os crentes mesmo que querem Boa acabar noite. com a pregação. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui simplesmente para ministrar a palavra de Deus, o Santo Evangelho. Não estamos aqui para pregar intolerância religiosa, muito menos atrapalhar ninguém aqui, mas Jesus deu a ordem aos seus servos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. Você que está nesta noite aqui, nesta feira, tudo passará, tudo é passageiro. A palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 35, que diz: Jesus falou: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você que está aqui nesta noite, estamos aqui pela tua alma, pregando a palavra de Deus, eu e os outros irmãos que já pregaram antes de mim. O homem sem Jesus está irremediavelmente perdido, caminhando para a destruição e para a condenação eterna. Provérbios capítulo 14, a partir do versículo 12, que diz: há caminhos que ao homem lhe parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte. A idolatria é um caminho para a morte, para a condenação. O álcool, o cigarro, as drogas é o caminho para a destruição. Mas escute com atenção: Jesus é o único e suficiente Salvador. Jesus Cristo, Ele é a nossa única esperança. Não viemos aqui para falar de placa de igreja, de religião ou denominação, mas de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A palavra de Deus diz, lá na primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 20, que diz que Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você que está ouvindo, você que está aqui nessa feira, nesta noite, Jesus Cristo, há mais de 2000 anos, morreu por você na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia. Ele quer passar a eternidade contigo no céu. Mas qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Tire os olhos deste planeta, tire os olhos desta terra, coloque seus olhos no céu, coloque seus olhos em Jesus. A Bíblia diz, lá em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, que é o único e suficiente Salvador. A Bíblia diz, lá em Ezequiel, capítulo 18, a partir do versículo 23, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Deus não tem prazer na morte do ímpio, ou seja, aquela pessoa que não tem Jesus como Senhor, que está perdido. Deus não tem prazer na morte do pecador, do ímpio, mas que ele se converta, mude de vida. A Bíblia diz, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você que está aqui nesta noite, Jesus quer te salvar,
do lugar de condenação eterna, porque existe. Se você fizer um apanhado dos evangelhos, Jesus falou sobre o inferno, falou sobre o céu. Quem falou sobre o inferno foi Jesus Cristo. Inferno é um lugar de tormento e castigo eterno. Deus, escute com atenção, Deus não quer lançar ninguém no inferno, mas Ele quer salvar a todos. Mas a pergunta que fica nesta noite é: você quer ser salvo? Qual é a sua decisão? Para quem você está vivendo? Você está vivendo para si, para os seus interesses, para as suas ambições, ou você está vivendo para Deus? A Bíblia diz, lá em Lucas, capítulo 14, a parábola do rico insensato. A Bíblia diz que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. E o que consiste? No que consiste a vida de um homem? A Bíblia nos dá a resposta. A Bíblia diz, Eclesiastes 12, a partir do versículo 13: o fim de todas as coisas é esta: temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Isso que consiste a vida de um homem: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é respeitá-lo, reverenciá-lo. E guardar os seus mandamentos significa praticar a sua vontade, praticar a sua palavra. Nisto consiste a vida de um homem: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Obedecer a sua palavra, obedecer o santo evangelho. Nisto consiste a vida de um homem. Que você nesta noite coloque seus olhos na pessoa de Jesus. Tire seus olhos dos prazeres desta vida. Tire seus olhos da sedução deste mundo. Porque muita gente tem morrido na prática do pecado. Você sabia que a cada 1 minuto morre 180 pessoas por minuto, e a maioria delas morre com seus pecados, morrem despreparados. Deus não quer lançar ninguém no lugar de condenação eterna, não quer. A Bíblia diz, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 4, que diz: porque o desejo de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A verdade é Cristo Jesus. Jesus falou lá em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, não sei por mim. Portanto, você que está me ouvindo nesta noite, entregue sua vida nas mãos de Jesus. Deixa Jesus ser o Senhor e Salvador da tua vida. Te faço outra pergunta: você tem certeza que você vai chegar vivo na sua casa? Você tem certeza que amanhã você vai estar vivo? Você tem certeza que amanhã você vai acordar vivo? Tem certeza? Você poderia me dar essa resposta com convicção? Portanto, pense nisso. Só se vive uma vez. Se você desperdiçar a sua vida, o seu tempo no pecado, você vai colher como recompensa a condenação eterna. Não existe purgatório.
Purgatório, essa palavra não existe na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Só existe céu, lugar onde Jesus habita, ou o lago de fogo e enxofre, Apocalipse 21:8. Escute com atenção. Quando eu vou evangelizar pelo Brasil, muita gente com o coração endurecido, outros escarnecem e zombam de Jesus e do Evangelho. Escute com atenção. O lugar de escarnecedor é no lago de fogo e enxofre. Lugar de zombador é no lago de fogo e enxofre. Salmo 1, versículo 6. Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Ele vai ser condenado. A Bíblia diz, Romanos capítulo 6, a partir do versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado, a recompensa para quem vive no pecado, quem vive na desobediência, é a morte eterna, a segunda morte, vírgula. Mas o dom gratuito de Deus, dom é presente, é a vida eterna, salvação, livramento da condenação eterna. Não despreze a vida eterna, a salvação, por meros momentos de prazer. Não despreze a salvação pela mentira, pela fofoca, pelo copo de cerveja, pela prostituição. Não despreze. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 1, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Escute com atenção. Deus nos ama tanto. Ouça com muita atenção. Deus nos ama tanto que enviou há mais de 2000 anos o que Ele tinha de melhor no céu por mim e por você, Jesus Cristo. Ele enviou o que Ele tinha de melhor, Jesus Cristo. E Ele veio, cumpriu a missão do Pai. Jesus fala em João 6, eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Escute com atenção. Jesus, há mais de 2000 anos, veio a esta terra, viveu no nosso mundo, experimentou as nossas fraquezas, as nossas dores, as nossas lágrimas, só não experimentou o pecado. Ele fez tudo isso por amor à humanidade. A Bíblia diz, lá em João, capítulo 3, a partir do versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, e os homens amaram mais o pecado, os desejos desta vida, os prazeres desta vida, do que a Jesus, do que o Evangelho. Escute com atenção. Deus amou o mundo. O amor de Deus é ilimitado, é incondicional. Você pode ver que ele usa o termo de tal maneira. É o amor infinito, é um amor ilimitado. Deus amou o mundo. Essa palavra mundo aí significa a humanidade perdida, sem rumo, sem direção, caminhando das trevas para a condenação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Deus Pai deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por cada um de nós na cruz do Calvário. Você sabia que Jesus Cristo, depois de ter sido chicoteado,
foi à cruz, vertendo seu sangue, estava nu numa cruz. Não teve ser humano mais humilhado do que Jesus Cristo. Não tem, não teve, jamais vai ter. Porque estamos falando, não estamos falando só de um ser humano, estamos falando de um Deus. Jesus é Deus. Ele vivia na eternidade sendo adorado. E ele desceu a essa terra por amor à humanidade. Escute com atenção. Escute com atenção. Não despreze a oportunidade que Deus está te dando hoje. Porque você amanheceu vivo. Você está vivo agora. Você está respirando. Você está bem de saúde. É a misericórdia de Deus. Não desperdice essa oportunidade. Se arrependa enquanto é tempo. A Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 27, está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Depois disso segue-se o juízo. Depois disso segue-se a prestação de conta. Se volte para Jesus. Só temos o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. O único e suficiente Salvador, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Então essa é a minha palavra nesta noite, uma palavra de salvação, e que você se arrependa enquanto é tempo. Verdade, meu Senhor. A Bíblia diz, lá em João capítulo 3, versículo 3, na verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo, tem dois tipos de nascimento. O nascimento natural, o qual a mulher está grávida no 9º mês e dá à luz a um filho. Esse é o nascimento natural. Esse é o nascimento carnal. Mas tem o nascimento espiritual, que é nascer de cima, nascer de Deus. A pessoa que não nascer de cima, não nascer de Deus, não pode ver o reino de Deus, não pode herdar a vida eterna. Por isso, você que ainda não tem Jesus, entregue sua vida na mão de Cristo, enquanto é tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã, a gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã você pode descer à sepultura. A gente não sabe. Não sabemos o que vai acontecer na próxima hora. Não sabemos. Fique com essa palavra. A esperança para a tua vida. E a esperança é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, Eclesiastes 9:4. Eclesiastes 9:4. Que a esperança para quem está entre os vivos. Eu estou vendo um monte de gente caminhando aqui, lanchando. Você está vivo, não está? Está respirando? A esperança para a tua vida é Cristo Jesus. Não é placa de igreja, não é religião e nem denominação. Não é pastor, padre, papa, missionário. Não é Confúcio. Não é Buda. Não é Allan Kardec. Mas é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Se volte para Jesus Cristo. Estamos anunciando o Evangelho, como os irmãos falaram aqui, gratuitamente. Não cobramos para pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Mateus 10:8, de graça recebeste, de graça dai. É o que a gente está fazendo, pregando o Evangelho de forma gratuita. Não queremos o seu dinheiro. Pode ficar com o teu dinheiro. Pode ficar. Não queremos o teu dinheiro. Queremos a tua atenção para a palavra de Deus, para o santo Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Boa noite. Graça e paz. Aleluia, Senhor. Maravilha. Põe um louvorzinho para Marciano.